Verificando a conexão. Olá pessoal, boa tarde, seja bem-vindo à nossa escola bíblica online, nesses nossos encontros de sábado à tarde, né, que a gente tem separado para estudar um pouco mais da palavra de Deus. Um sábado especial hoje, né, porque é um sábado de chuva no Rio de Janeiro, um frio danado, estou todo agasalhado aqui junto com o Samuel com o casaco pesado com frio também. Então, assim, eu sei que tem muita gente em casa hoje, então eu vou já aproveitar para te desejar uma boa tarde aí com a sua família. Você que está com o privilégio de estar debaixo do edredom, num calor abençoado em casa, seja bem-vindo, vem conosco. Tem nos acompanhado aí cada sábado, 5 da tarde, para estudar e aprender um pouquinho mais conosco da palavra de Deus, então que você seja muito bem-vindo. Bem, como é de praxe, né, irmãos, eu vou pedir aquele auxílio para vocês. Se você sabe que tem gente em casa nessa hora, teu amigo, teu familiar, o irmão da igreja, eu queria que você mandasse aquele aviãozinho abençoado, você que está no Instagram, você que está comigo no Facebook também, compartilha, né, com seus amigos aí, convida esse pessoal, porque a gente precisa não somente conhecer, mas prosseguir em conhecer ainda mais a palavra de Deus, amém, irmãos? E vocês estão vendo aqui que eu estou com um convidado muito especial, né, o diácono Samuel. Eu fiquei muito feliz, né, dessa oportunidade de eu estar estudando com ele sobre esse assunto que é tão relevante para nós. E o Samuel, para mim, que já tenho uma caminhada aqui no Projeto Vida Nova, Samuel é um referencial para nós aqui, principalmente no Ministério de Música, né, Samuel? Você já, inclusive, é um dos professores, né, da classe de músicos, então o Samuel ministra na área de ensino com a gente, então para nós é um privilégio muito grande contar com a presença dele aqui. Eu já vou passar para que ele dê as boas-vindas para vocês aí, que vocês recebam já uma bênção especial da parte de Deus. Amém, irmãos? Samuel, seja bem-vindo, em nome de Jesus. Amém, obrigado, Jailson, pelo convite. É um prazer a gente estar aqui, né, podendo contribuir um pouco daquilo que Deus entregou para nós, né, e é uma honra, né, a gente poder fazer parte disso. Eu fico muito feliz de poder estar aqui. E um assunto que assim é tão essencial para a nossa vida cristã. Nós vamos falar sobre o fruto do Espírito. E eu queria assim começar falando assim que esse período de pandemia a gente tem que se reinventar, né? É um momento que a gente está tendo que se reinventar. E além das nossas funções em casa, além das nossas tarefas que a gente teve que aumentar em casa, né? A gente é pai de criança, né? A gente teve que virar professor, né? Inclusive eu quero aproveitar, mandar um beijo para minha esposa que está em casa assistindo, Ana Paula, para a Gabriele, minha filhinha, um beijo para vocês, amo vocês. E nessa pandemia a gente teve que se reinventar, eu tive que virar professor, e nisso aí eu tive que ir estudar algumas coisas que há muito tempo não estudava. Tive que estudar ciências. E por que eu estou falando isso? Porque estudando ciências tem muito a ver com essa aula que a gente vai ministrar hoje. A aula que a gente vai estar falando sobre o fruto do Espírito, e em ciências eu comecei a perceber algumas coisas que há muito tempo eu não percebia. O que é o fruto? E aí já começamos no que a gente está falando aqui. O que é o fruto? Da onde vem o fruto? O fruto, ele é originário do ovário das plantas. Isso mesmo, do ovário das plantas. Ou seja, após a fecundação, começa a haver todo um processo, né, de transformação em volta ali do óvulo, e vai crescendo, e vai criando várias camadas, e se forma um fruto. E ali vai se formar um fruto. Então, existe todo um processo, e que ali dentro tem uma semente, tem um óvulo, tem algo que é fértil. E aí a gente começa a trazer isso para o lado espiritual, porque a gente está falando de fruto do Espírito, e o processo é exatamente esse aí. Existe algo muito
você uma semente que está dentro de você, mas que existe o fruto que está ali envolvendo. Esse fruto, ele protege a semente. E aí, em ciências, eu pude descobrir isso. Se você for colocar lá a função da semente, do fruto, qual é a função do fruto? É proteger a semente. Então, eu quero dizer para você que esse fruto do Espírito, ele tem uma função de proteger essa semente de vida, de gerar vida que existe dentro de você. Que existe dentro de você. Existe vida dentro de você. E vida gera vida. A gente tem aprendido isso com o nosso apóstolo. Mas essa vida só vai ser liberada quando esse fruto começar a gerar vida. Ele começar a se transformar. E isso é um passo que é gradual. Não é da noite para o dia. Se desenvolve, né? Se desenvolve. Existe um tempo de desenvolvimento. Às vezes a gente acha que na vida cristã o nosso desenvolvimento é rápido. Pois é. Às vezes a gente acha que é assim, de uma hora para outra. Mas não é. Essa planta aqui, ela começa a crescer. E aí, quando estava pensando nisso, Jair, hoje de manhã, o Espírito Santo me lembrou um texto. O texto lá de Salmos 1. Um texto muito conhecido. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta da roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite. Aí ele é como árvore plantada junto a ribeiros de água, cujas folhas não secam. Então, olha só, o caminho daquele que não segue a Deus é uma decrescente, mas ele está caminhando, ele para e cai. Mas o caminho daquele do justo é diferente, ele é plantado. Então você é uma árvore plantada. Aí a Bíblia diz plantada junto ao ribeiro de águas. Para uma planta existir, para uma árvore existir, ela precisa ter solo. Você está plantado nesse solo, Projeto Vida Nova, você está plantado, enraizado nesse lugar aqui. Aí você precisa de água. Água, sabe de água? Isso aqui, a palavra de Deus. Quando você está plantado num lugar, você é alimentado, você precisa dessa água, essa água entra em você, aí você começa a dar o fruto. Às vezes a gente quer dar o fruto sem ter raiz, sem ter água. A gente precisa do Espírito Santo moldando. E aí a gente começa a se desenvolver e a gerar o fruto do Espírito. Glória a A gente Deus. começa a gerar o fruto do Espírito. Olha, isso é introdução? É. Criação. Ótimo, muito bom. Gente, eu queria que vocês aí dessem um retorno para a gente, se vocês estão com um bom áudio aí, se a imagem, se o vídeo está ok. Isso foi só aquela pitada para que você possa já começar a entrar nesse assunto conosco. Na verdade, nós temos estudado esse mês de agosto sobre o Espírito Santo, e na semana passada, as 2 últimas semanas, nós estudamos com a missionária Ana e com o diácono André sobre dons espirituais. É interessante, como você falava, Samuel, que os dons são um pouco diferentes, né, da questão do fruto, porque os dons são dádivas, né? São dádivas concedidas pelo Espírito Santo para que a igreja se manifeste com poder e glória e autoridade, né? Mas como você mesmo disse, o fruto já é algo diferente, o fruto já se desenvolve, né? Com o nosso relacionamento com o Espírito Santo. Eu lembrei de uma frase que eu li há um pouco tempo atrás. Eu estava até preparando uma das aulas que eu ministrei, né? Eu não lembro quem foi o autor, mas eu achei muito interessante, né? Que os dons, né, são uma capacitação de poder, são muito necessários, principalmente nesses dias, mas assim, ele falava que o que importa realmente na vida do crente, que como você falou, né, que precisa estar plantado, né, sendo alicerçado pela palavra, não é o quanto a gente tem do Espírito Santo. Nesse assunto do fruto do Espírito, o que importa é o quanto o Espírito Santo tem de nós. Porque como é o fruto, esse fruto será desenvolvido com o nosso relacionamento com Deus, né? Então, é desafiador,
é um tema que assim, eu vim muito empolgado para falar nesse tema, mas eu queria te convidar, e você que está com a sua Bíblia, você que está com o seu celular, que está com o seu iPad, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, lá no texto base do nosso estudo de hoje, lá em Gálatas, né, na epístola, carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5. Né, eu vou te dar um tempinho aí para você procurar, Gálatas, capítulo 5, no versículos 22 e 23, que são exatamente que é o nosso texto base de estudo para essa tarde, juntamente conosco. Né? E a palavra de Deus aqui na minha versão diz assim: o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. Então, irmãos, assim, o nosso objetivo nessa tarde é mostrar e desenvolver com você essa necessidade de buscar um relacionamento cada vez maior com o Espírito Santo, porque como nós já ouvimos no início, na introdução do diácono Samuel, esse fruto deverá ser desenvolvido através do nosso dia a dia de intimidade. E olha, como o Samuel falou, isso não acontece de uma hora para outra, né? Isso não acontece de uma hora para outra, né? Como acontece no dom. O dom é um derramamento de Deus e assim de uma forma soberana de Deus ele derrama algo sobre nós. Mas o fruto não, irmãos. O fruto ele é cultivado, ele é desenvolvido. E Samuel, assim, você já até falou dessa questão do que é o fruto, você deu um pontapé inicial muito importante, mas eu queria que você falasse um pouquinho agora sobre a importância desse fruto. Por que é tão importante na vida do crente que ele desenvolva o fruto do Espírito Santo na vida dele? É importante porque, como a gente começou a falar aqui, vida gera vida. E quando você manifesta esse fruto, as pessoas sentem desejo de viver aquilo. Às vezes a gente acha que o fruto, né, as pessoas de uma forma geral, elas têm uma visão de que são vários frutos, de que são várias partes, são várias coisas separadas. Na verdade, a Bíblia ela mostra pra gente que o fruto do Espírito é um só. Eu até esqueci a tangerina, eu ia trazer a tangerina, que ela exemplifica muito bem o que é o fruto do Espírito. É como se fosse uma tangerina. E você tem vários gomos. Você tem o gomo do amor, você tem o gomo da paz, da alegria. Cada gomo. E todos eles compõem uma mesma fruta. Sem um gomo daquele, a fruta está incompleta. Então nós precisamos ter esses gomos crescendo de uma forma equilibrada, de uma forma constante, de uma forma em conjunto. E eu sempre falo que nas aulas da nossa classe de músicos ali, que a vida cristã é marcada por equilíbrio. A vida cristã é marcada por equilíbrio. Se você não tiver equilíbrio na tua vida, as coisas não vão bem. Eu sempre falo que assim, quando eu falo sobre pilares que sustentam a igreja, quando eu falo de oração, de comunhão, de palavra, e da mesma forma a gente pode fazer uma analogia do fruto do Espírito. Né? Se eu não tinha pensado, não estou pensando agora. Se você tiver muito de um pilar e um pouco de outro, a base fica desequilibrada. É como se fosse uma base e você tem várias coisas ali sustentando. Você tem o amor, você tem a paz, você tem a longanimidade, você tem várias coisas que estão sustentando esse fruto. E aí, de repente, a pessoa só tem alegria, mas não tem bondade, não tem paz, está desequilibrado o fruto. Olha. O fruto precisa estar de uma forma equilibrada. Essa é a vida cristã. É por isso que a gente vem para a igreja todo dia. É por isso que a gente vem. Às vezes as pessoas não entendem, né, Deus? Porque vocês vão na escola dominical de manhã, vocês vão no domingo no culto de palavra, e aí de noite tem que estar na igreja de novo. Porque cada vez você é alimentado. O nosso aporte sempre está falando isso, né? Cada vez que você ouve uma palavra, você absorve 30%. Então, hoje aqui, se você sair daqui dessa aula absorvendo 30%, vai ser uma benção. Porque se depois você ouve mais outras vezes no Facebook e você vai absorvendo mais. E a nossa vida cristã, assim, então assim, os gomos,
eles têm que crescer de uma forma equilibrada. E aí, o fruto para ele ser completo, né? Deus é tão sábio que fez isso, né? A gente aqui está citando os frutos. Os 3 primeiros gomos, eles expressam aspectos da vida cristã que são referentes a Deus, que é amor, paz e alegria. Outros 3 gomos, eles são atitudes que dizem respeito às pessoas, ao trato com as pessoas. Longanimidade, benignidade, bondade. E os outros 3 frutos, eles têm a ver com a sua vida interior, com o seu interior, que é fé, mansidão e temperança. Então, assim, didaticamente, a gente pode definir, ou dividir, perdão, em 3 blocos, para a gente poder estudar de uma forma mais... 9 gomos, isso. A gente consegue, desses que nós vemos, né, no texto, né, base, a gente consegue, na verdade, classificar em 3 grupos. Sim. Seria isso, mas a gente normalmente não vê, né? A gente acaba não assim, associando dessa forma, a gente lê praticamente os 9 frutos, né? É difícil falar isso, mas os 9 gomos do fruto do Espírito a gente normalmente acaba não identificando. Né? Eu queria que você repetisse isso, Samuel, essas 3 classificações para nós. 3 expressam aspectos da vida cristã referente a Deus: amor, alegria e paz. Outros 3 são atitudes que dizem respeito a lidar com o próximo, para lidar com as pessoas que estão ao nosso lado, né? Que é longanimidade, benignidade e bondade. E os outros 3 têm a ver com o seu interior, é lidar com você mesmo. Então, você lida com Deus, você lida com o próximo e você lida com você mesmo, que é fé, mansidão e temperança. São os 3 níveis que a gente tem que lidar. A gente lida com Deus, lida com as pessoas que estão ao nosso lado e com a gente mesmo. Agora, Samuel, assim, legal, gente, tá bom aí, vocês estão gostando, tá aí manda um positivo aí pra gente, dá um glória a Deus, como diz a Ana, dá uma rajada de glória aí se você está recebendo, se você está gostando. E eu até coloquei aqui, Samuel, eu te perguntei da questão da importância do desenvolvimento desses frutos, né, na nossa vida. Né? Eu anotei até quando eu estava estudando que o fruto ele tem algumas características interessantes a gente perceber. Na verdade, quando a gente está falando de fruto do Espírito, entendendo dessa forma, né? Na verdade, se a gente observar bem cada gomo desse fruto, são traços característicos do caráter de Cristo. Sim. Então, assim, quando eu penso muito em fruto do Espírito, eu penso muito em caráter de Cristo. Né? E aí a gente já começa a pensar, né, em Deus moldando a nossa vida, né? Como que o caráter de Deus é trabalhado, como o caráter de Deus é formado em nós, quando Ele está nos moldando, né? Através das provas, das provações. A gente vai falar isso mais lá na frente. Como é que a gente começa a desenvolver, por exemplo, uma mansidão? Né? Às vezes você vai ser colocado numa prova para que você demonstre esse gomo do fruto de mansidão. Né? E agora, tem uma situação, você falou isso, me chamou muita atenção nessa questão das bases. A gente percebe que quando a gente desenvolve o fruto do Espírito na nossa vida, a nossa vida espiritual ela se torna mais saudável. É verdade. Né? A impressão que nós temos, e eu acredito nisso espiritualmente, sinceramente, eu acredito que esse fruto nos alimenta espiritualmente. Quem desenvolve o fruto do Espírito, ele é um crente saudável. Amém. Ele é um crente sadio. Né? Por isso que a gente tem tanto, né? Não combatido, mas a gente tem enfatizado muito, vocês que têm acompanhado a gente, vocês devem estar percebendo esse dons, né? Essa ênfase exagerada nos dons, né? Em detrimento a um desenvolvimento do fruto de um caráter de Deus. A gente vê exatamente, às vezes, uma deturpação. Pessoas que, para a glória de Deus, porque os dons são, né, dádivas do Senhor, desenvolvendo tremendos dons espirituais no corpo de Cristo. Mas, infelizmente, Samuel, eu vou falar assim, muita tristeza. Pessoas adoecidas espiritualmente, porque não têm desenvolvido o fruto do Espírito na vida delas. Poxa, eu
eu quero assim, Samuel, a gente tem um tempo aqui razoável, você deu uma ajudada para a gente, porque você acabou agrupando em 3 grupos. Eu queria que você começasse falando exatamente desse primeiro grupo, que é o fruto do Espírito, esses 3 bons relacionados ao nosso relacionamento com Deus. Eu achei muito interessante isso tudo que você citou aí. Eu queria lembrar isso aí, que realmente o caráter de Cristo, a gente precisa viver isso. Quando a gente fala de fruto do Espírito, a gente está linkado mesmo com o caráter de Cristo, porque a gente precisa ser transformado dia a dia. E assim, na vida do cristão, uma das coisas que às vezes a gente sente muita falta e que a gente vê em falta por aí é o caráter de Cristo. Por exemplo, na nossa sempre foi uma igreja que falou sobre o caráter de Cristo, que a gente precisa mudar a nossa forma de pensar, a nossa conduta, o nosso estilo de vida. A gente precisa mudar isso. Por quê? Porque isso aí precisa ser moldado pelo Espírito Santo. Quando nós temos o nosso caráter trabalhado, a nossa vida expressa a imagem de Deus, a semelhança de Deus. Né? Então, é muito importante isso aí. Falando do gomo do amor, né? E aí a gente vai começar a falar do amor, né? É lógico que algumas coisas que a gente vai dar só pinceladas rápidas aqui. O amor é a essência do cristão. Não existe assim você dizer que você se converteu, que você aceitou a Jesus e não viver uma vida de amor. Então, o gomo do amor é algo que está presente na vida de quem é cristão. Não tem como ser diferente. A gente tem um texto clássico de 1 Coríntios 13 que fala que o amor, né, o amor de Deus, tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. Esse é o amor de Deus. E a Bíblia, quando está falando desse amor, né, a palavra no original é o amor ágape. Né? Existem outras palavras que significam amor, né, que são traduzidas por amor, filéu, storge, eros, mas esse amor que está descrito aqui no texto é o amor ágape. E eu separei um texto de 1 João 3,18, que diz: filhinhos, não amemos só de língua ou de palavra, mas de fato e de verdade. Às vezes a gente vê as pessoas falando muito que amam, mas não é importante. É importante você falar, mas o mais importante é ser de fato e de verdade, ou seja, ser de coração, ser de verdade, ser com ações. Outro texto que eu separei: nisso conhecerão, João 13:35, nisso conhecerão que são os meus discípulos, se tiverdes amor uns com os outros. Esse amor de Deus precisa ser transformado em ações, em atitude. E é isso que faz a diferença. Esse amor como fruto do Espírito é relacionado à atitude. Não a sentimento simplesmente. Não só a sentimentos. Sim. O amor também é sentimentos. E o mundo prega isso, né? O mundo prega uma... É verdade. Parece que eu lembrei do sentimento. Né? O mundo prega muito isso. Né? Como se fosse sentimento. Tudo é sentimento. Não. Mas o amor de Deus, ele também mexe com sentimento, mas principalmente são atitudes. É atitude de despojamento. O maior exemplo de amor foi Jesus. O amor ágape de Deus revelado, né? Encarnado, né? Jesus, é verdade. Sendo Deus, como diz o texto, deixou a sua glória, né? Se despiu da sua glória e veio aqui morrer por nós. Né? Esse é o verdadeiro amor. Essa é a essência do amor. Então, o amor verdadeiro é ação. Né? A essência desse amor é ação. E aí, nós estamos falando desse primeiro gomo, que é o amor. Outro gomo que nós podemos falar é a alegria. A alegria, né, que é diferente da alegria do mundo. Se a gente começar a comparar, né, o mundo ele vê a alegria como momentos de felicidade, ele vê como um momento de sensações, de contentamento, de você estar satisfeito naquele momento. A alegria do Senhor, e a Bíblia já diz isso, que a alegria é do Senhor. Ela não é nossa, é Deus quem dá. Às vezes você está passando um momento tão difícil, como a gente está passando um momento difícil agora na nossa igreja, né, a nível da nossa liderança, né, que nós tivemos uma perda
né, uma perda que é um momento de dor. E aí, embora nós estejamos vivendo um momento de dor, mas nós podemos levantar as mãos e dizer, podemos crer, podemos nos alegrar no Senhor, podemos entender que Deus está no controle. Sabe aquela sensação de que Deus está no controle de tudo, gente? Essa é a sensação da alegria do Senhor. Deus está no controle, então eu vou me alegrar. Quando eu olho para isso, né, lá no Salmo 30, versículo 5 diz: ao anoitecer pode vir um choro, mas a alegria do Senhor vem pela manhã. A gente ministrou essa canção aqui há 2 quartas-feiras bem atrás, né? O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto da vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Independente das circunstâncias que a gente esteja vivendo, todavia eu me alegrarei no Senhor, Deus da minha salvação. Bom, meu irmão, minha irmã, receba aí nessa tarde aí uma unção de alegria sobre a tua vida que independe de qualquer circunstância, porque a alegria está dentro de você, que veio do Espírito Santo, é do Senhor. Glória a Deus. Poxa, fiquei todo arrepiado, presença de Deus fortíssima. Além da aula, da teve a ministração. Glória a Deus. Aleluia. Alegria do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. A paz, outro nome que a gente pode encaminhar é paz. A paz eu fui ver no original, né, é a palavra eirene no grego, estado de quietude, descanso, repouso, harmonia. O mundo vive até uma falsa paz, né? Para o mundo é uma ausência de guerras, não tem conflito naquele momento, estão em paz. Só que a paz do Senhor é muito mais do que isso. A paz de Deus não é simplesmente uma ausência de guerra, não é a paz que o mundo dá. O texto de João 14, 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo dá. Jesus é o príncipe da paz, é Ele que nos dá, e aí só quem tem o príncipe da paz na sua vida goza de uma verdadeira paz. Não tem como a pessoa que não teve um encontro com o príncipe da paz viver uma paz, porque quando vem o conflito, quando vem a perseguição, quando vem um momento difícil, quando vem a dificuldade, cadê a paz? A paz vai embora. Verdade. A pessoa não consegue resistir, a pessoa não consegue perceber que existe alguém no controle de tudo. Eu lembro que, Samuel, eu estou lembrando muito desse texto, né, que o apóstolo Paulo declara, né, que essa paz de Deus, ela excede todo entendimento, né? Eu lembro, eu acredito que tenha sido o apóstolo, em determinado culto, ele dizia exatamente isso: olha, eu não tenho motivo nenhum para ter paz agora, mas assim, o Espírito Santo veio sobre ele, trouxe uma paz que excedia todo o entendimento, uma paz que não vem de nós, vem do próprio Deus, né? E nós precisamos desenvolver isso, né? Crer que o Espírito Santo está nos guiando, nos guardando, independente de tempo de guerra ou tempo de paz, né? A gente vive na paz de Deus que excede todo o entendimento. Olha que desafio, mas é isso que o Espírito Santo está buscando desenvolver na nossa vida nesses dias, uma paz que excede todo entendimento, que haja paz, que venha a paz sobre a tua vida, meu irmão, em nome de Jesus. Essa, maior glória a Deus. E aproveitando esse gancho aqui, e aí fechando esse bloco de 3, o que tem sido impedimento na tua vida em relação à sua comunhão com Deus? Nós falamos aqui sobre 3 aspectos, 3 rumos que levam diretamente a Deus, né? Falamos de paz, falamos de alegria.
O que tem sido impedido? Porque a gente vive num mundo tão imperativo de hoje, um mundo que tem tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, te impede de viver uma verdadeira alegria, te impede de viver em comunhão com Deus. Eu queria já que você parasse para refletir o que tem, sabe, cortado o meu link, estava tentando achar a palavra, cortado o meu link de ligação com Deus, de forma que eu venha manifestar esses 3 gomos do fruto do Espírito. O que tem impedido? Eu acho que vale uma reflexão para a gente, se a gente precisa melhorar, a gente precisa buscar a palavra, estar em comunhão com a igreja. Não esquece que você é uma árvore, que você precisa da água, que você precisa do solo, que você precisa do sol. E aí, já eu citou aí as provações, né? Lembra que eu falei no início que a planta ela precisa de sol? As provações. Vem sol sobre a tua vida. Vai acontecer. Não pense que na vida a gente às vezes espera um evangelho meio diferente por aí, né? Venha para Jesus, pare de sofrer. E aí você vem para Jesus e tudo é lindo, você não tem provações, você não tem. Você vai desenvolver o fruto assim do nada. Do nada você vai ser um fruto lindão. Não. A nossa vida cristã no mundo terá pessoas, mas tem de bom ânimo. Amém? Amém, Samuel. Olha, e aqui, amém, irmãos? Glória a Deus, você está sendo abençoado aí na sua casa. Aí talvez tenha até gente que está trabalhando hoje, o pessoal que de plantão também, pessoal aí do hospital, né, pessoal que trabalha assim em escala de serviço. Que você esteja sendo muito abençoado aí nessa tarde. Na verdade, a intenção de Deus é exatamente isso, trazer a esperança no nosso coração, né, nos chamar para uma vida, né, de maior intimidade, de maior comunhão com Ele, e é isso que eu entendo que o Espírito Santo está fazendo nessa tarde, e é assim que Deus vai estar gerando esse fruto lindo na tua vida aí, em nome de Jesus. Mas Samuel, então, essa segunda classificação, vamos dizer assim, desses próximos 3 gomos, eles na verdade dizem respeito ao nosso relacionamento com o nosso próximo. Eu queria que você começasse a falar um pouquinho também sobre isso, porque depois eu tenho uma situaçãozinha que eu queria colocar em relação a essa parte, porque é uma situação que às vezes é um pouquinho mais difícil, né, de você lidar com o seu próximo, porque eu vou falar a verdade, né? Eu vou falar a verdade. Quando você falava do amor, o próprio amor é um amor que nos desafia, porque o próprio Senhor Jesus, ele quando ele foi falar sobre a lei, né, ele fala, o que diz a lei? Amarás o teu próximo como a ti mesmo, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o seu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas o Senhor Jesus falou assim, mas ameis ao seu próximo como eu vos amei. Deu uma mudadinha, né? Não, porque, né, é o amor de Deus, o amor ágape, e eu vou falar a verdade. Isso muitas das vezes é um desafio para nós, né? Às vezes eu, sinceramente, eu já ouvi isso, tá? Eu vou colocar porque eu já ouvi, eu acredito que você já tenha ouvido. Mas eu amo a Deus, eu tenho uma intimidade com Deus, eu tenho comunhão com Deus, mas, sinceramente, com esse irmãozinho ali, não dá não. Aí é muito forte. E, na verdade, esse evangelho, né, que a gente precisa viver. Então, eu queria que você destrinchasse para a gente esses 3 próximos gomos aí, em nome de Jesus. Esses gomos do fruto, né, de uma forma geral, tudo isso que a gente está falando aqui, ele está sendo desenvolvido na vida de todos nós. Então, assim, não pense que a gente que está aqui estudando sobre isso, falando sobre isso, então eles já atingiram, eles são o fruto perfeito. Nada disso, muito longe. Todos nós estamos crescendo nisso. E na tua vida também é a mesma coisa. E a gente precisa crescer. E principalmente nessa área aqui de lidar uns com os outros, e realmente é algo que às vezes é muito difícil. Um desafio. É um desafio. Muitas vezes é um desafio. É um desafio. Longanimidade. O que é essa palavra bonita, né? Quer dizer, longanimidade, ela vem do grego lá, macrotomia. Não
sei se é isso a pronúncia, mas é o que podemos arrumar, né? Essa palavra aí, ela tem dois radicais aí, macros, que é longo, grande. Longo ou grande, ditomia, temperamento. Significa o quê? Grande temperamento. Ou seja, tem a ver com paciência. Amados, paciência. Então, longanimidade, resumindo, ela tem a ver com grande temperamento. Paciência. Ao contrário do que é o pavio curto, né? Ao contrário do que é o pavio curto. Tem gente que é o pavio curto. Isso. Né? A palavra tem a ver com ser grande temperamento, grande paciência. Amados, a gente vive num mundo impaciente. Quando eu comecei a estudar isso aqui, eu falei, gente, o nosso mundo de hoje é o inverso disso. A gente vive na era da impaciência. Só comigo que acontece. Você clica você liga o teu celular de manhã, você já fica ali apertando ele ali para ele, vamos embora, carrega logo, porque eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer para café, eu tenho que fazer A, B, C. A gente é muito impaciente. E uma coisa que a gente precisa aprender é que nós precisamos ter paciência. Longanimidade tem a ver com paciência. Mas essa paciência é só com a gente? Com a gente precisa também ser paciente com a gente, porque tem dia que às vezes nem a gente se aguenta. Mas a gente está falando aqui agora de ser com os irmãos. Jesus era extremamente paciente, ele foi paciente com os discípulos. Os discípulos andaram com Jesus ali durante aquele tempo todo e não conseguiam entender o propósito de Jesus. Né? Ficavam fazendo questionamentos, você olha, caramba, você olha hoje assim com o teu olhar de fora, né? Você olha, como é que eles estão andando com Jesus e ainda estão duvidando disso? Estão duvidando que ele pode acalmar a tempestade? Estão duvidando estão pensando que é um fantasma? Como é que pode? E Jesus tinha paciência com eles, caminhou uma milha, caminhou 2 milhas. Amados, eu sempre aprendi isso com o nosso apóstolo aqui. Caminha outra milha com o teu irmão. Caminha outra milha. Tenha paciência. Seja longânimo. Às vezes a gente tem um ânimo muito acelerado e não tem paciência com quem está à nossa volta, com quem está do nosso lado. Não, amado. O fruto do Espírito, isso não é uma coisa fácil de fazer, mas o fruto do Espírito se manifesta aí. Ele se manifesta aí como? Deus trabalha na nossa vida e a gente começa a ter o nosso ânimo, começa a ter o nosso temperamento controlado pelo Espírito Santo e a gente começa a manifestar essa paciência. Pois é, e a gente, na verdade, tem uma situação que a gente escuta assim, até quando a gente está estudando, né? Uhum. Que uma coisa é a teoria, né? Verdade. A outra coisa é a prática. Eu entendo assim que quando Deus tem a intenção de desenvolver um dom desse fruto do Espírito, na gente, por exemplo, nesse caso da longanimidade, não tem jeito. Ele coloca pessoas difíceis no nosso caminho para exercitar e nos provar, para que a gente desenvolva e a gente realmente manifeste esse fruto. É assim que é a nossa vida cristã, Samuel. Eu acredito que esse é o desafio da vida cristã, né? Todo dia a gente tem um desafio, né? E cada um, como o Samuel falou, cada um, né, tem uma área que precisa de ser mais trabalhada por Deus. Todo mundo, se você está me ouvindo, às vezes você é longânimo, às vezes você é longânimo, ok, você é paciente, né? Mas às vezes você, como a gente vai estudar agora no próximo, às vezes você não é benigno com as pessoas. Então, assim, na verdade, na prática, eu entendo que quando Deus quer desenvolver um fruto na nossa vida, Ele nos coloca em situações de prova para que a gente possa expressar o fruto do Espírito. Eu vou até repetir isso mais uma vez, assim, quando eu penso em fruto do Espírito, eu penso em caráter de Cristo. Sim. Eu vou falar uma coisa para vocês, uma frase que a gente aprendeu até no seminário, né, Samuel? Que nós não somos reconhecidos pelos nomes. Não. Nós somos reconhecidos pelo caráter. É nessa hora, irmão, que realmente a gente vê se aquela pessoa está cheia do Espírito Santo ou não, mano. Porque naquela hora ali, com todo respeito, você não vai falar em línguas, você não vai. Não, você vai precisar buscar em Deus um fruto que o Espírito Santo desenvolveu contigo na tua intimidade, no teu relacionamento com Ele.
Isso não é fácil, mas é possível. Desculpa, Samuel. Mas é muito tremendo isso. Vamos falar de benignidade. Benignidade. Eu separei um texto de Efésios capítulo 4, 32. Antes, sedes uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Efésios 4, 32. Isso é uma ordem de Deus para a nossa vida. É uma ordem de Deus. Ser benigno. O que é ser benigno? Eu coloquei aqui, olha, ser benigno é ter o nosso ser permeado com gentileza, agir sem rudeza, sem grosseria, sendo gentil com as pessoas. Jesus, ele viveu numa época em que tudo era muito rude, tudo era muito complicado, e Jesus, ele não se influenciou pelo mundo. Eu sei que nós vivemos num mundo em que as pessoas, elas são rudes, as pessoas são cada um no seu quadrado, não se mete comigo, as pessoas são assim. Só que a gente não pode se influenciar pelo mundo. A gente tem o nosso texto clássico de Romanos que fala: não vos conformeis com este mundo, né? Não tomeis a forma desse mundo. A gente não pode tomar a forma do mundo. A nossa forma é a forma de Cristo, é o caráter de Cristo, é o padrão de Cristo para nós. E aí ele fala que a gente tem que ser benigno. O que é ser benigno então? Ser gentil, ser simples com as pessoas. Eu achei muito tremendo uma citação do evangelista Billy Graham, né? Ele diz o seguinte: que é muito fácil ser indelicado e impaciente com os que erram e falham. É fácil ser bondoso e gentil com quem nos trata bem, mas precisamos ser benignos com aqueles que erram, que tropeçam e ainda nos tratam mal. Ou seja, as pessoas que fazem o mal, você não vai pagar o mal com o mal. E aí, o mundo, ele paga a mesma moeda. Se você pisou no meu carro, eu piso de volta. Se você me bateu, eu bato de volta. Qual é o evangelho de Jesus? É dar a sua face. Você apanhou de um lado, dá outra face. E aí, isso é muito difícil. Muito difícil. É muito A gente está falando de coisa de gente grande. É de coisa de gente grande, não é para qualquer um não, gente. É muito difícil porque é você respirar fundo, você mortificar o seu ego, e aí já é outra aula, né? Você mortificar o seu ego, a tua carne, porque no teu interior a sua vontade vai lá e dá o troco, vai lá e revida. E aí é você respirar fundo, você abrir mão, e o Espírito Santo atuar na tua vida e dizer: faz o contrário. Faz o contrário. Abençoa. Eu creio que assim, todos nós estamos trabalhando. Eu estou sendo trabalhado nisso. Porque é muito difícil. E é uma guerra, né, da carne com o espírito. Só que nós não andamos segundo as obras da carne. E aí, puxando isso de uma forma macro, quando a gente está falando de fruto do espírito, esse texto de Gálatas, ele bota em choque ali. Se você for ler os versículos anteriores do capítulo 5 de Gálatas, ele fala das obras da carne versus os frutos do Espírito. E aí, lá no início, se você for ler, aí já é outra aula, você vai ver lá quais são as obras da carne. Ou seja, as obras da carne, elas militam aí contra o fruto do Espírito. E se você não manifestar esse fruto do Espírito, amado, as obras da carne vão vencer na tua vida. E a gente está lutando, amado, uma guerra santa, para manifestar não as obras da carne, mas o fruto do Espírito na nossa vida. Samuel, eu vou te dizer uma coisa, a gente vai ter que dar uma pequena adiantada, até porque o outro bom seria a bondade, né? Bondade. E até você me passou aqui, bondade é o amor de Deus em ação, né?
agir como Deus agiria, você até comentou sobre isso, mas eu queria já ir nessa parte final, falando dessa terceira classificação desses 3 dons que faltam, né, que são exatamente relacionadas ao nosso homem interior, né, ao nosso eu. Então, eu queria que você já começasse a desenvolver, que a gente já está, infelizmente, chegando próximo aí do final, mas aí o Samuel vai falar com muita tranquilidade, com muita calma, que a gente não vai perder nada nessa tarde. Esse bloco que a gente vai falar, fala sobre fé, mansidão e temperança. Fé é um assunto que, né, a gente está sempre recorrendo, né, porque o que é o evangelho, o que é o cristianismo sem fé, né, não tem como. Então, volte e meia, mas nós vamos falar de uma forma geral. Qual é o conceito de fé? Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. A fé, ela gera certeza no coração do crente. E aí, de uma forma geral, eu só vou citar, nós temos 3 tipos de fé, e aí a gente vai amarrar aqui. A fé salvífica, né? Ou seja, essa fé que você creu em Jesus, você creu na pregação do Evangelho. Essa é a fé salvífica. É a fé que fez você entender o Evangelho como uma revelação na sua mente, e você falou, eu preciso de Jesus. Eu entendi o que esse pastor, o que o diácono já está pregando aí nesse culto, e aceitei e fui lá na frente. Né? Essa é a fé salvífica. Outra fé, a fé como dom. Deus derrama a fé como dom. Tem gente que tem o dom da fé. E aí é um outro estudo, está falando sobre dons espirituais. Está lá em 1 Coríntios, se você quiser anotar, como aqui é uma EBD, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, né? EBD não, né? Escola Bíblica, né? Escola Bíblica online. Pronto, Escola Bíblica online. No domingo, a gente chama de Escola Bíblica online. Está batizado. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Tá? E terceiro, a fé como dom do Espírito, do fruto do Espírito, que a gente está estudando aqui. Que é o quê? Fala de confiança e fidelidade. Nós temos que desenvolver essa confiança em Deus. Essa confiança que faz com que a gente ande no sobrenatural e seja leal àquilo que Deus está trazendo para nós. Ou seja, se Deus está trazendo no teu coração, de você estar crescendo, de você estar se desenvolvendo, se você está mergulhando nos ministérios da igreja, está mergulhando na leitura da palavra, entra nisso. Seja leal à tua igreja. E aí a gente fala de lealdade à sua igreja, a ser fiel à visão da igreja. Tem gente que não é fiel àquilo que Deus trouxe como revelação. Deus te trouxe como revelação para estar aqui no projeto Vida Nova. Seja leal. Seja fiel à visão que Deus trouxe. Mansidão. Vamos falar de mansidão. Opa! Mansidão é uma das bem-aventuranças, né? É a terceira bem-aventurança, né? Isso, Jesus citou lá Mateus 5, se você quiser anotar, Mateus 5 fala das bem-aventuranças, e Jesus cita isso aí, mansidão. O que é mansidão? Significa modesto, gentil, simples, brando. Amados, mansidão é algo que vem de dentro para fora e expressa-se um coração humilde. Nós temos que viver isso. A gente tem um exemplo na nossa igreja, que é o nosso apóstolo, que é um homem tremendamente manso. É um homem simples, é um homem humilde, mas que não deixa de ser firme quando ele precisa ser firme. E aí, às vezes, a gente começa a confundir mansidão com a pessoa ser largada, com a pessoa ser muito na dela, não fala nada, deixa passar tudo. Amado, você pode ser manso e ser firme. E essa é a vida do cristão. Nós temos que ser firme nos nossos posicionamentos. Se você for ver lá os textos de 2 Coríntios, se você quiser anotar, anote 2 Coríntios 1, de 1 a 6, 1 Coríntios 4, 21, fala de Paulo.
Paulo, ele era um homem que às vezes as pessoas rotulam como sendo uma pessoa rude, mas ele era uma pessoa firme. Mas ele era extremamente amoroso com a sua igreja, extremamente manso. Por quê? Era o posicionamento. A partir do momento que está desafiando a igreja, a partir do momento que está falando contra a visão da igreja, contra aquilo que Deus trouxe para a sua igreja, você tem que ser firme. Mas você pode falar isso de uma forma sem arrogância. Sem arrogância. Tranquilamente. Sem arrogância. E eu coloquei isso aqui, né? Mansidão, o oposto de arrogância. Achei interessante isso. Porque tem gente que é extremamente arrogante para poder manifestar aquilo que Deus trouxe ao seu coração. Amados, a gente, como filho de Deus, a gente tem que ser trabalhado nisso. O crente, ele é manso. Vão surgir situações conflitantes, mas a gente procura, com o nosso coração, ser simples, ser humilde, falar no tom certo, porque isso manifesta a vida de Deus. Amém? Muito bom. É muito difícil, uma outra coisa que eu coloquei aqui, desculpa isso. É muito difícil estar ao lado de pessoas altivas. Em geral, altivos gostam de pelejas, pois acreditam que estão sempre com a razão, que são o dono da verdade. Aquele cara que é o dono da verdade, está sempre com a razão, está sempre falando, está sempre... Não, mano. Quem é manso, ele não é o dono da verdade. Ele sabe ouvir. Ele sabe ouvir, ele não é altivo. Ele para ouvir quem está do lado dele. Por mais simples que seja uma pessoa, ele para ouvir e entende que tem tempo para todas as coisas. Essa é uma pessoa mansa. Interessante, Samuel. Até anotei aqui quando eu estava estudando aqui a nossa lição, né? Que mansidão não é sinônimo de passividade, de omissão, de covardia, né? Às vezes a pessoa é na dela, desculpa eu falar, mas é omisso mesmo. Desculpa falar assim, o pau está quebrando e a pessoa está lá na dela. E a mansidão, eu acredito que não seja isso. Seja exatamente como acontecia com Moisés. A Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso da face da terra. E assim, a gente lembra que as situações que Moisés precisou expressar a mansidão foram situações terríveis. Situações de rebelião, situações de pecado no meio do povo de Israel. E aí ele expressava a mansidão, né? Como você falou, eu acho isso tão legal, tão bom, né? Ser manso, não ser arrogante, ser humilde, mas ao mesmo tempo ser posicionado, né? Ter posição, né? Agir como tem que se agir, mas sem grosseria, sem arrogância, né? Sem soberba, né? Na mansidão. Olha, isso também é um grande desafio, sabe? Essa é um desenvolvimento, né, que a gente precisa, na verdade, a cada dia desenvolver com certeza. Não é fácil, não é simples, mas Deus é conosco. Deus é conosco. E aí, Samuel? Falta mais um bombozinho aí, né? Vamos terminar, né? Opa. Temperança. Temperança também, em outras traduções, é domínio próprio, né? Ou autocontrole também. No original tem toda essa significação, né? Disciplina, autocontrole. Amados, isso aí tem a ver com você ter controle na tua vida sobre os momentos difíceis que vêm, as vontades, desejos, coisas que não vão te ajudar no reino de Deus a crescer. Eu comecei a pensar nesse autocontrole porque a gente vive num mundo desenfreado, num mundo descontrolado. E aí a gente começa a ver que nós precisamos respirar, entregar na mão de Deus. Deus, o Senhor tem controle de todas as coisas, porque nós, por nós mesmos, não somos capazes de controlar as situações. Eu fiquei muito impactado na terça-feira, na reunião que a gente teve com o apóstolo aí na quinta-feira.
ele contou ali uma experiência de uma pessoa que é um tremendo exemplo de temperança, né? Uma pessoa que ela não tinha, uma irmã que sentou ali no cantinho, né? E uma pessoa sentou do lado dela, e a pessoa toda espalhada, e a pessoa mesmo se sentiu que ela estava espaçosa, e ela falou, poxa, você não vai reclamar não? A irmã falou, não vou reclamar, para que eu vou reclamar? A vida é curta, eu vou soltar logo ali, eu vou soltar na próxima estação, eu vou soltar logo à frente. Eu quero te dizer, querido, controle-se, busque o controle do Espírito Santo na tua vida, busque esse autocontrole. Paulo tinha suas vontades, desejos em sujeição a Deus. Em sujeição, isso significa que todas as atitudes dele, tudo que ele buscava fazer, ele entregava nas mãos de Deus. Porque a nossa carne é enganosa. O que faço é o que não quero. Se a gente deixar, a gente vai brigar com quem está do nosso lado, com quem está à nossa volta. Mas se nós entregarmos o controle na mão de Deus e subjugarmos o nosso eu, a gente consegue viver uma vida cristã na sua plenitude. Subjugar, né, em Efésios 6,18, fala disso, da gente perseverar. Em Tiago fala de subjugar a língua. Em 1 Coríntios 9,27, subjugar o corpo. A temperança vem de uma vida controlada pelo Espírito Santo, em constante comunhão com o Senhor. E isto é possível através de quê? Oração, leitura da palavra de Deus e de jejum. Tem muitas religiões por aí que pregam que é meditação, que vai a pessoa se separar e ir para o isolamento. Isso vai gerar um autocontrole. Não, amado, sinto muito. Nós, por nós mesmos, não somos capazes de fazer nada, mas a nossa suficiência vem de Deus. O nosso controle é o Senhor. Nós temos que nos entregar ao Senhor, nos entregar a palavra, nos entregar a vida de oração, comunhão, buscar na igreja, nas orações, na intercessão, no culto, receber a ministração, e aí a gente vai crescer na palavra. Amém? Meus irmãos, eu acredito que você tenha sido muito abençoado aí pela participação do nosso professor, Diácono Samuel. Samuel, eu queria te agradecer muito por essa disponibilidade de estar aqui conosco nessa tarde. Eu tenho certeza que nossos amados irmãos foram muito abençoados. Eu queria te desejar um sábado muito abençoado aí para você, uma noite linda aí com a sua família. Na semana que vem, hoje são 22, dia 29 de agosto, nós teremos um lindo debate. Nós estaremos começando a trabalhar no mês de setembro um assunto muito relevante para a igreja, que é o assunto de discipulado. Então a gente terá um debate sobre discipulado, a gente tem convidados muito especiais, assim, para que você se preparasse para o próximo sábado estar conosco, e que Deus te abençoe nesse final de semana. Nós, aqueles que estão aqui da sede, nós nos encontramos amanhã, culto às 10 da manhã com o nosso apóstolo, à noite também o nosso culto. Assim, o nosso desejo é que você tenha sido muito abençoado por essa escola bíblica online, e eu quero declarar sobre a tua vida que o fruto do Espírito está sendo desenvolvido para a tua vida, em nome de Jesus. Eu quero declarar que o Senhor te abençoe muitíssimo.